E começamos o estudo da doutrina dos Espíritos, tá? Deus misericordioso, estamos, mais uma vez, com força, com amor, humildade, para estudarmos essa doutrina que nos faz tão bem. Que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos proteja, que o Senhor guie aqueles todos que vão aqui assistir, que o Senhor possa ampará-los, que o Senhor possa guiá-los, que o Senhor possa envolvê-los todos. Que nós todos possamos ser abençoados por tua presença, Deus, por tua proteção, como o nosso querido Jesus. Que assim o Senhor nos ajude a aliviarmos o peso da nossa cruz. Que a tua infinita bondade possa se estender a todos que estão na terra e que estão no universo. Nós te agradecemos pela vida, nós te agradecemos por tudo que temos, que é o maravilhoso, e o presente melhor que o Senhor nos deu, que foi a vida. Nós somos gratos a tudo isso. É muito para nós. Sabemos que nunca vamos morrer, que vamos estar vivos sempre. Que a tua infinita bondade esteja conosco, nos abençoando e nos amparando hoje e sempre. Muita paz para todos. Pronto. Vamos começar os nossos estudos. Nós não vamos colocar no YouTube ao vivo e nem no Facebook ao vivo, por problema de vírus. Uma surpresa aqui desagradável e não é nada bom correr o risco. Tá? Nós vamos fazer o estudo, depois que terminarmos, nós vamos colocar no YouTube, no Facebook e nessas outras plataformas que for possível, tá bom? Então vamos começar os nossos estudos com a Divina Misericórdia. Que Deus nos abençoe. O que eu vou colocar aqui é o livro Céu e Inferno, depois nós vamos para o livro dos Médiuns e o livro dos Espíritos. Eu vou dividir aqui com vocês o espaço. Onde é que ele está aqui? Nós vamos... Espero que vocês estejam vendo. Dá para ver, Henri, aí? O texto? Sim. Ok, obrigado. Então, minha gente, vamos estudando a doutrina, né? Vamos com calma, com amor, paciência, que tudo dá certo. Outra coisa, nós temos uma vida eterna, não tem para que tanta pressa, né? O negócio é irmos com bastante prudência e mansos mesmo, como disse Jesus. Sermos mansos e prudentes como uma serpente, manso como uma pomba e prudente como uma serpente. Muito cuidado com isso. Mas temos que ser mansos em todas as circunstâncias. Então, hoje o livro Céu e Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Primeira parte, doutrina, capítulo 4, o Inferno, quadro do Inferno Cristão. E nós estamos no número 14. Tá? Se alguém quiser ler, é a oportunidade para estar lendo conosco. Né? Eu espero que vocês estejam com o link aí para vocês no Evangelho. Eu acredito que eu já enviei. Só vou conferir aqui. Pois bem, foi. Então, Armindo, seja bem-vindo, se estiver aí, tá, Armindo? Então, nós vamos ler essa primeira parte aqui do livro Céu e Inferno. Tá? Esse é o capítulo, esse é o tema que é o número 14, quadro do Inferno Cristão. Tá? 14. Dissemos com razão que o inferno dos cristãos exagerara o dos pagãos. Não, no Tártaro, com efeito, vêem-se os culpados torturados pelo remorso, sempre diante de seus crimes e de suas vítimas, oprimidos por aqueles que haviam oprimido durante a vida. Isso é do inferno, pagãos. Vêem-se fugir da luz que os penetra e procurar em vão escapar aos olhares que os perseguem. Veja como é o inferno pagão.
O orgulho e aí abaixado e humilhado. Todos os carregam os estigmas de seu passado. Todos são punidos por suas próprias faltas. A tal ponto que, para alguns, basta abandoná-los a si mesmos e se julgar inútil acrescentar outros castigos. Mas são sombras, ou seja, almas com seus corpos fluidos, os fluídicos, imagem de suas existências terrestres. Não se vê os homens retomarem seu corpo carnal para sofrer materialmente, nem o fogo penetrar sob sua pele e saturá-los até a medula dos ossos, nem o luxo e o refinamento de suplícios que fazem a base do inferno moderno, o inferno cristão. Os pagãos, só quem segue é o espírito, né? É a sombra. Você e eu, quando desencarnarmos, vamos estar no mundo espiritual. O corpo não vai nunca. Esse corpo fica aqui na Terra. Encontram-se lá juízes inflexíveis, já no inferno cristão, ou seja, do Satã, não é como diz. Encontra-se lá juízes inflexíveis, mais justos, que proporcionam a pena à falta, ao passo que o império de Satã, me desculpe aqui colocar isso de novo, porque essa parte aí que os pagãos, eles encontram-se lá juízes inflexíveis, mais justos, que proporcionam a pena à falta. Ao passo que no cristianismo, nos cristãos, nas igrejas, como nós sabemos, quem reina é Satã, né? Nos pagãos não tem Satanás, tá? E os cristãos copiaram dos pagãos. Eles não mencionam Satã. Eles não mencionam que o corpo vai junto quando a pessoa morre. O corpo é quem morre. O espírito nunca vai levar o corpo. Jamais. Embora ele pode parecer do jeito como ele tinha aquele corpo naquela existência. E se eu desencarnar agora, eu vou ter essa aparência do outro lado. Mas esse corpo vai ficar na Terra. Para os cristãos que criaram as igrejas, né? Eu sou cristão também, tá? Espírita, todo espírito é cristão. É cristianismo, é a doutrina do Cristo. Mas inventaram essas coisas, esses pesadelos, essas formas de sofrimento horríveis. Inventaram um tal de Satã. Esse cara não existe, nunca existiu. Ele não é nem para chamar de cara, porque ele não existe de maneira alguma. Aí diz assim, todos são confundidos nas mesmas torturas. Lá das igrejas, o que mais as pessoas temem é a morte, porque acham que vai para o braço de Satanás, que não existe. Essa criatura não existe. Isso foi figurado. As pessoas criaram, dentro dos movimentos religiosos, criaram a custa de suas visões, seus pesadelos, suas inspirações, para, com isso, tirar algum proveito ou fazer medo ao povo, que, na verdade, a grande população tem medo da morte. E a morte não existe, é só do corpo. Nós estaremos libertos. Aí ele diz que são confundidos na mesma torturas. Quer dizer, nos templos religiosos, nessas igrejas que falam de Satanás, não importa quem é, todos vão sofrer do mesmo jeito. Vão ficar lá queimando eternamente, segundo eles, mas não se queima, ninguém vai ficar lá. Esse é o diferencial. Já o inferno pagão não tem Satanás. Não tem ele enfiando nos tachos ou em, em rios de fogo ou no betume, ou seja, no, se queimando cada um que fez o mal eternamente, sem parar e sem morrer. E é o corpo que está lá, que essa igreja fala, que o corpo vai junto com a pessoa que morreu. E, e nós sabemos que a terra come o corpo, porque é da terra o corpo. O corpo não é do espírito. O espírito volta para o mundo espiritual ao qual ele pertence. Eu pertenço e você pertence, todo mundo. Mas o corpo,
pertence à terra. Então a terra vai retê-lo e o espírito volta para o mundo espiritual. Pronto, acabou-se. E a falta. Quanto à falta, nós temos que lutar para cometermos menos erros, porque nós vamos escolher, nós vamos errar, nós vamos acertar. E o problema está no saber, no conhecer, em ter certeza. Deus não castiga assim como as pessoas pensam. Somos nós que fazemos as obras, escolhemos, infelizmente, muitas vezes vamos por um caminho mais difícil, fazendo mal ao próximo, aí isso tem retorno. É uma lei de ação e reação. Mas Deus não vai tá lá botando Satanás para fazer esse mal a você. Não existe. Mas existe a culpa depois da morte dos maus que tenhamos feito. E existe também aquela a recompensa por termos feito o dever como devíamos fazer. É o livre-arbítrio de fazer o bem ou fazer o mal. E não se deve deixar de fazer o bem. Por exemplo, a pessoa não faz o bem, mas também não faz o mal. Ela está fazendo o mal, está perdendo a oportunidade de Deus que está aqui para fazer o bem, para crescer. Então, no paganismo, as coisas são mais fluídas, né? Nós vemos que o problema do espírito, a sombra, ela continua depois da morte. Ou seja, o espírito continua, mas o corpo fica na terra, no paganismo, nos pagãos, que acreditam em vários deuses. Mas já nas igrejas enfrentaram essa história de que o corpo vai queimar no fogo do inferno e que o Satanás vai meter bronca em cima dele. Isso não existe, de maneira alguma, tá? Fazem-nos medo. Eu mesmo não tenho nenhum medo disso aí, porque não existe. O diabo não existe de maneira alguma. Ele não existe. E é provado isso. Nós vemos tudo o que funciona aqui na Terra, os planetas. Se ele existisse, ele bagunçava tudo. O cara é revoltado, seria revoltado, um anjo caído. Já imaginou uma criatura que já chegou como Jesus de repente se revolta? Não, de maneira alguma. Ninguém vai retroagir, de maneira alguma. Quem cresce vai estar sempre crescendo. Aí, continuando aqui. Hoje em dia, sem dúvidas, na própria igreja, muitos homens sensatos que não admitem essas coisas ao pé da letra, não é? Do Satanás. E veem nelas e apenas alegorias cujo sentido é preciso apreender, né? Mas sua opinião é somente individual e não constitui lei. Ou seja, precisamos ainda de estudar, até pressionarmos essas religiões para tirar isso aí desses textos que não faz sentido nenhum. A crença no inferno material, com todas as suas consequências, no entanto, ainda é um artigo de fé, infelizmente, não é? Infelizmente. Então, vocês vão ver por aí que a vida nossa vai continuar depois da morte. Eu continuo e todo mundo continua. Ninguém vai ver Satanás, pode ter certeza que não vai ver. O que pode acontecer é que, pelo remorso do mal que tenham feito, imaginar que aquela criatura que está me perseguindo tem chifres e ela terá chifres, e o problema não é da criatura. O problema é meu, do meu sofrimento, do meu remorso que eu carrego. Se eu imaginar Deus, eu vou carregar Deus na minha vida. Se eu imaginar Jesus, eu vou carregar Jesus na minha vida. Deus me criou, não foi para viver essas imagens terríveis depois da morte. Ele sabe que eu tenho que aprender a escolher. Ele sabe que eu tenho que saber escolher. Isso ele sabe. E eu vou conseguir. E você vai conseguir também. Então, estudar a doutrina dos espíritos. A doutrina dos espíritos é a única que explica que nós vamos continuar normalmente como estamos depois da morte. Cada um com seus erros e acertos. Todos nós, a tendência é irmos nos aprimorando, aprimorando, aprimorando e acertando mais do que errar. Mas errar ainda faz parte da nossa caminhada, porque nós temos ainda a dificuldade de escolhermos e nos sustentarmos naquela escolha boa. Por isso que temos que entender. Morrer. Quem morre? Ninguém morre. A morte é para quem? Para o corpo. Ele próprio volta para a terra, porque veio de lá, foi de lá, mamãe comeu, não é? A sua mãe também. Ninguém é diferente. Então a roupa volta para a terra, que pertence à terra.
Nós viemos do mundo espiritual para cá. Pois bem. Ah, mas o mal existe? Existe. Infelizmente, as pessoas, nós sabemos aqui, nós convivemos com as pessoas que gostam de fazer maldade. Elas desencarnam, continuam do outro lado querendo fazer maldade, minha gente. Então, esse é o grande problema. É nós sabermos e entendermos que Deus não criou o mal para trabalhar junto com ele. Não existe. Nós é que escolhemos as coisas erradas por orgulho, por egoísmo, pelos dois, né? Por falta de conhecimento, pela ignorância. Então, nós só temos que estudar, 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 estudar e compreender Deus. E essa doutrina nos ajuda muito a entender isso, tá? Espero que vocês estejam conosco, nos entendendo, porque Deus não vai lhe matar e nem vai matar ninguém. Pode ter certeza, ok? Então vamos passar para a segunda parte dos estudos do livro dos Médiuns, tá? Esse livro que nós vamos falar agora é o livro que foi o livro dos médiuns. Lá vamos encontrar bastante assunto interessante sobre as mesas girantes, e é importante estudarmos. A codificação, aconselhamos sempre. Quem quer estudar a doutrina espírita, mergulhe na codificação. Procure lá o livro Perguntas e Respostas, o livro dos Espíritos. Está fácil de entender, não está difícil. O que é o Espiritismo? Estudo o livro Evangelho, o livro dos médiuns, vamos estudar daqui a pouco, a Gênese. Estuda isso que você vai ver como você fica forte e inteligente, e sabendo realmente como Deus quer que sigamos para aprendermos, tá? É um conselho. A codificação são os melhores livros, o melhor roteiro para nós, para nossa felicidade. Pode ter certeza. Ter certeza. Vamos compartilhar aqui, de novo, como diz a Sandra, a gaúcha. Olha, o livro, eu não sei se vocês estão vendo, tá? O livro é o livro dos médiuns, o guia dos médiuns e dos evocadores. Segunda parte, das manifestações espíritas. Capítulo 2, das manifestações físicas das mesas girantes. Esse é o assunto número 60. Se alguém quiser ler, fique à vontade. Se quiser comentar, também fique à vontade. Vamos lá, todos estudar. No número 60, dá-se o nome de manifestações físicas às que se traduzem por efeitos sensíveis. Isso é manifestações físicas sensíveis, tais como, por exemplo, ruídos, não é? Um ruído, um barulho na parede, não é um arrastar de um chinelo e ninguém escuta o chinelo, ou fisicamente, mas isso aí, veja bem, esse chinelo pode se arrastar, mas só que está vindo é uma pessoa, mas aí nesse caso, física, todo mundo vai escutar. É arrastar um objeto, como arrastar uma cadeira normal no nosso dia a dia. É quebrar um copo, ou mexer em alguma coisa, fazer um barulho. Isso é físico. Todo mundo vai ouvir. Na época, todo mundo via e assistia a isso. Então, tais como os ruídos, movimentos, não é? Movimentos tirando o objeto, arrastando de um lugar para outro. Os ruídos são os barulhos, né? Todo mundo está escutando os ruídos. E as pessoas que estavam naquela época viam arrastando, viam o objeto se deslocando, via a mesa girando, sendo suspensa, fazendo movimentos que a física não fala, não consegue, a parte elétrica não consegue explicar isso. Ele não faz esses fenômenos assim com esses objetos. Mesas pesadas, inclusive. Ninguém segurava, elas faziam isso. Daqui a pouco eu vou mostrar as fotos para vocês. Então, as partes físicas, os efeitos físicos são o quê? Os ruídos, movimentos e a deslocação de corpos sólidos. Todo mundo escuta. Só que não tivesse um desse sentido, né? A audição, por exemplo. Mas se ele tivesse a visão, ele iria ver isso.
Umas são espontâneas, isto é, independente da vontade de quem quer que seja. Outras podem ser provocadas. Primeiramente, só falaremos destas últimas. Então, tem aqueles efeitos físicos que independem de qualquer um de nós. Eu mesmo já presenciei isso. Aqui mesmo faz pouco tempo. E há pouco tempo me aconteceu algo interessante. Não vou nem falar, mas interessante mesmo. Eu sei que os espíritos continuam vivos, tá? Vamos continuar aqui a leitura. O efeito mais simples e um dos primeiros que foram observados consiste num movimento circular impresso a uma mesa. Vamos já mostrar esses efeitos em tipo de foto. Este efeito igualmente se produz com qualquer outro objeto, mas sendo a mesa o móvel com que, pela sua comodidade, mais se tem procedido a tais experiências. A designação da mesa girantes prevaleceu para indicar esta espécie de fenômenos. Por isso que se fala das mesas girantes. As mesas girantes de Girardin, uma mulher muito linda que estudava também esse efeito. Continuando o estudo, quando dizemos que estes efeitos foi um dos que primeiro se observaram, queremos dizer nos últimos tempos, pois não há dúvida de que todos os gêneros de manifestações eram conhecidos desde os tempos mais longínquos. Não é privilégio dos espíritas. Isso já vem acontecendo, ó, e nós sabemos que isso vem porque tem histórias muito da Bíblia mesmo, tem muitas histórias. A Bíblia, desde Abraão lá para cá, não pense que a Bíblia é da Igreja Católica, não, viu? Não é. Ela é das igrejas. Não vai, não. Ela faz parte de toda a história que nós estamos aqui, de milênios. Visto que são efeitos naturais, necessariamente se produziram em todas as épocas, tá vendo? Tertuliano trata, em termos explícitos, das mesas girantes e falantes. Eu vou mostrar isso aqui para vocês, que Tertuliano mostra. Veja só. Aqui, eu acho que vocês estão vendo aí, eu estou compartilhando, mas não estou assistindo. Aqui tem um grupo de gente, um grupo aqui, ó, pessoas, mesas, e elas estão. Isso foi na França, tá? E elas estão aqui vendo os movimentos, tá? Vou mostrar mais outras. Nós vamos encontrar essa mesa aqui, ó, parece que a pessoa está fazendo isso, tá? E ela não, aqui é mais um exemplo, vou falar outra. Eles estão aqui porque eles viam isso aí e se divertiam com esses fenômenos. Vamos para outros aqui mais interessantes. As pessoas com a mão sobre a mesa, mas a mesa começava a se mexer sozinha, e as pessoas não tocavam com suas coxas, com suas pernas, e não tinha nada embaixo fazendo isso. E Hippolyte Léon deles Rivail, ele foi estudar isso. Aqui é mais uma mesa, ó. Eles estão com as mãos sobre a parte da mesa, tocando só provavelmente os dedos, mas a mesa está suspensa. Hippolyte, ele estudou todas essas possibilidades, se tinha alguém segurando nas pontas dos dedos, e se tinha alguma coisa suspendendo. Ele estudou tudo isso. Foi muito estudo. E aí vocês vão encontrar esse que nós já falamos. São muitos, tá? É só vocês colocarem aí mesas girantes, que vocês vão encontrar muito sobre esse assunto, ou do próprio título que nós falamos há pouco tempo, como é o nome dele? Do Tertuliano. Vocês colocam esse texto aqui e coloca mesas girantes e falantes. Tertuliano, mesas girantes e falantes, vocês vão encontrar essas fotos. Aqui tem uma mesa suspensa lá em cima, ó, veja só. Hippolyte Léon Denis Rivail, ele estudou tudo isso aqui, esses fenômenos, e ele procurou verificar se tinha alguma coisa suspendendo a mesa. Ele assistia, e é uma pessoa de muita moral na época. Ele estudou aqui em Pestalozzi, aqui em Verdun, na Suíça, e essas mesas giravam, eram suspensas, e elas faziam movimento dos mais diversos possíveis. Aqui, e assim eles foram estudando, tem textos em algumas delas, algumas se repetem aqui,
essas começam a se mexer, as pessoas ficam assombradas. Então, alguém estava pintando, não é uma foto, mas daqui a pouco nós vamos cair uma foto, provavelmente nós vamos ver. Pronto, essa aqui é parte de uma mesa original, foi uma foto da época, ainda conseguiram. Então, as pessoas estão aqui, pasma, vendo isso acontecer. Aqui mais outra. E aí ele colocou aqui em francês, la table tournante. Em francês, né? A mesa girante. E aqui em francês chama-se la table tournante, tá? Eugênio de Miracourt. Bom, tudo isso aqui está registrado, gente. É só dar uma estudada aqui de novo. E foi dessa forma que ele foi verificando. Ora, observe, e essas mesas elas não são leves, elas são pesadas, de mesas da época de madeira, como diz, de madeira de dar em doido. Graças a Deus, ninguém vai dar em doido. É só uma figura de linguagem. E era difícil, na época, fazer isso. Então, aqui tinha também um aparelho, após a fase das mesas girantes, aqui o texto, e respondiam, após a fase das mesas girantes, e respondiam às perguntas através de pancadas previamente convencionadas. Surgiu a psicografia indireta, em que o médio utilizava um lápis preso a uma mesinha ou uma prancha para escrever. Olha aqui o lápis, a mesazinha tinha umas rodinhas, vocês estão vendo aqui em formato de um coração, e esse papel embaixo, e as pessoas botavam a mão aqui, no caso esses dois, e observe, para escrever algum assunto, eles dois têm que saber do mesmo assunto, e inclusive saber decorar, se fosse o caso, as mesmas palavras. Tem que ser assim, vírgula, tudo como tem que ser feito. E a mesa escrevia através do ectoplasma desses médios. Tem muita coisa para ver mais. Então, olha, nós vamos encontrar muito assunto sobre isso. As pessoas costumam faziam, né? Quando eu era pequeno, fizemos uma vez isso, eu não gostei não, e paramos com o assunto. Ok, então aqui já caímos em outro. Deixa eu ver se tem alguma mais. Nós vamos encontrar muita coisa na internet, minha gente. Muita coisa boa e muita coisa ruim. Quem quer estudar, aproveita e vai estudar coisas boas. Quem não, vai estudar coisas ruins, né? Então, Tertuliano, das mesas girantes e falantes, ele falou sobre esse assunto. Ele estudou muito seriamente sobre isso. Então, está mencionado aqui e vocês podem encontrar na internet. Continuando a leitura do texto, aí nós dizemos assim: durante algum tempo, esses fenômenos entreteve a curiosidade dos salões, né? As pessoas ficaram se divertindo. Depois, aborreceram-se dele e passaram a cultivar outras distrações, porquanto apenas consideravam como simples distração, não é? Ninguém estava aí. Depois virou-se normal e para as pessoas que não eram sérias, agora não tem mais graça isso, né? Duas causas contribuíram para que pusessem de parte as mesas girantes. Vamos ver os dois casos. Pelo que toca a gente frívola, das pessoas que não têm interesse, são desinteressadas mesmo, então elas passam e estão mais afim, né? É quase como uma moda. A causa foi a moda, por exemplo, foi a moda, que não lhe permita conservar por 2 invernos seguidos o mesmo divertimento. Então, eles não se interessaram mais. Mas que, no entanto, consentiu que em 3 ou 4 predominassem o de que tratamos, coisa que a tal gente deve ter parecido prodigiosa, tá? Para algumas pessoas, né, é um milagre, é fantástico, é sobrenatural, né? Mas entre esses aí tem as pessoas que estudam, né? Hipólito Leão deles aí foi um, que estudou profundamente. Girardin também estudou muito, mesa de Girardin. Pode procurar sobre o assunto na internet, vocês vão encontrar. Tem dela falando, inclusive ela faz parte da codificação espírita. Ela desencarna jovem e depois é convidada, e os fenômenos que ela estudava, depois ela passa a dar uma mensagem maravilhosa
no Evangelho, né? Ela fala sobre a verdadeira desgraça, as mesas de Girardin. A história dela é linda sobre esse assunto. Então, ela vai ser convidada, ela desencarna nessa época, antes de concluir Hippolyte. O Hippolyte sabia que ela existia, e daí ela deixou bastante assunto e vai ser convidada a participar como espírito desencarnado na obra da doutrina espírita, Girardin. Muito bonita ela, mas, infelizmente, existem as pessoas que fazem mal, né? As pessoas sofrem, e, infelizmente, isso baixa a imunidade, e as pessoas terminam por ali se desfiando e causando problemas no corpo, de forma fatal a levá-la ao desencarne. Quanto às pessoas criteriosas e observadoras, o que as fez desprezar as mesas girantes foi que, tendo visto nascer pelo delas algo de sério, destinado a prevalecer, passaram a ocupar-se com as consequências a que o fenômeno dava lugar. Aí já tem gente mais interessada, já tem gente querendo, opa, isso aí é um assunto sério, o que é isso? Isso aí bem mais importantes em seus resultados. Então, vamos fazer o seguinte, ó, isso está ficando muito sério, está levando, isso vai deixar muitas coisas nossas para trás. É melhor que a gente fuja pela tangente, sabe? Não leve isso a sério. Embora é sério, embora isso existe. Isso está falando, isso é grande, isso é monstruoso. E eles foram, aí, continuando a leitura, é melhor, deixaram o alfabeto pela ciência, né? Ou seja, os espíritos falavam ali pelo alfabeto, né? Pelas pancadas, vem depois a escrita, e outros tipos, até usa a psicografia, mas aí eles foram para a ciência. Vamos deixar esse negócio aqui de espiritismo, porque vocês sabem, né? Que se eles levassem e continuassem, as religiões realmente iam ser abaladas, porque elas falam da morte, elas falam do castigo, falam do sofrimento eterno. E aí os espíritos podem estudar a codificação que vocês vão ver que não tem morte, tem vida. A doutrina espírita é cheia de vida. É uma maravilha, é uma delícia. Aí eles, deixando o alfabeto pela ciência, dá o segredo desses aparentes abandono com que tanta bulha faz os motejadores. Bulha, né? Então, ruídos, né? Ruídos, barulhos. E esses motejadores, esses que não levam, que não querem, que fazem o descarnio, né? Que não querem levar a vida como deva ser estudada. Como quer que seja, as mesas girantes representarão sempre o ponto de partida da doutrina espírita e, por essa razão, algumas explicações lhe devemos, tanto mais que, mostrando os fenômenos em sua maior simplicidade, o estudo das causas que os produzem ficará facilitado e, uma vez firmada, a teoria nos fornecerá a chave para decifração dos efeitos mais complexos. Ok? As mesas girantes foi realmente um fenômeno maravilhoso, tá? É um fenômeno maravilhoso. Então, nós temos que estudar a doutrina para que não saiamos prejudicados quando chegar o nosso desencarne, porque vai chegar. Mas nós não vamos para o inferno. Não tem Satanás, não tem o diabo, não tem nada disso, tá? Então, os motejadores, como fora falado antes, escarnecedores, né? Trocistas, zombeteiros, zombadores, esses motejadores preferiram a ciência e fizeram o esquecimento da doutrina. Mas, como ela é dos espíritos, ela continuou, foi codificada, Nós temos hoje o Registro desses 5 livros, e no Brasil é o nosso país o maior divulgador da doutrina espírita, que Jesus abraçou nosso país para nos abençoar e ajudar os nossos irmãos a compreender sua vida, que não vai acabar depois da morte. Tenhamos certeza disso.
Eu não tenho dúvida, mas é bom que se você tem, estude. Estude a codificação, são os melhores livros, pode ter certeza, ali você vai encontrar tudo que você precisa. Estuda, todo dia um pouquinho, como nós fazemos, né? Eu mesmo faço todo dia um pouquinho, não todo dia, mas estudo um pouco. Então, o livro dos Espíritos eu escuto muito. Então, é bom sempre estar estudando para entender o porquê. Nós não vamos ter que morrer, então quem morre é o corpo, pode ter certeza. Quem morre é o corpo. E nós não vamos para o inferno, não, e nem vamos encontrar esse diabo de jeito nenhum, que ele não existe. E nem vamos queimar eternamente, de maneira alguma. Nós vamos encontrar a nossa vida depois da morte. Que lá onde nós vivemos, aqui é estudo, aqui é para aprender, aqui é para crescer, aqui é para avançar, aqui nós estamos para nos purificar. Jesus veio e a doutrina espírita é o do estar com Cristo, é para o próprio Cristo redivivo, porque ele quer que aprendamos, porque vai chegar o nosso dia e isso é rápido. As pessoas dizem que a vida é curta, mas não é. A vida é eterna, ela é longa, nunca vai acabar. Mas a vida do corpo, essa pertence à Terra. Então ele volta para a Terra. Vamos entender melhor com a doutrina dos Espíritos, minha gente. Por favor, só estudando, pode ter certeza, estudando esses 5 livros, põe na tua cabeceira, vai estudando um pouquinho, um parágrafo de cada vez. Como você puder. Estuda. Se não entendeu, lê de novo. Aí não entendeu, lê de novo. Não entendeu, toma um café, faz alguma coisa, vai fazer alguma coisa, depois volta. Lê de novo, de repente vai abrindo e você vai viajando. Porque junto de você tem os seus protetores amigos, tem anjos de guardas, tem arcanjos, serafins, que nos ajudam muito. Então, Jesus está do seu lado e do meu e de qualquer um. Basta você querer, como eu também querendo, e estou, ele está junto, me ajudando, vai estar ajudando você. E isso independe de religião, você pode seguir sua religião. A religião que proibir estudar outra, isso não está errado, não está certo, né? Todo mundo é livre para estudar o que quiser. Estuda, estuda, estuda. Lê para compreender. Estuda. Então, por que não estudar a vida que não vai se acabar? Nós não vamos nos acabar. É um conselho, né? Vai chegar o nosso dia e nós vamos encontrar a vida. Pode ter certeza. Já vi outras pessoas desencarnadas, eu já vi como espírito. Eu não tenho dúvida nenhuma que a vida continua depois da morte. Nenhuma. Não adianta. Nós não morremos, nós nos libertamos. Então nós temos que ter consciência melhor do que fazemos. Porque o erro, a nossa consciência cobra. Isso é grave, porque é em você que estão as leis de Deus. E você viu que você errou. Mas não é o fim para você, nem para mim, nem para ninguém. Vamos nos erguer, porque Deus vai nos dar a oportunidade de aprender, de refazer. Agora, lutar para não continuar errando, porque senão as coisas ficam mais complicadas para nós, e os sofrimentos são maiores, porque a lei de ação e reação, ela existe. Tá? Vamos para o livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos, vou mostrar aqui para vocês, estamos nele. Livro dos Espíritos, parte 2ª, do mundo espírita, o mundo dos espíritos, capítulo 8º, da manifestação da alma. No caso, o assunto é o sono e os sonhos, 404. Nós vamos estudar 404 e 405. Na 403, nós vimos que foi bem pequenininha, porque não nos lembramos sempre dos sonhos. Está no vídeo anterior. Naquilo que chama o sono, só há o repouso do corpo, visto que o espírito está constantemente em atividade, recobra durante o sono um pouco da sua liberdade e se corresponde com os que lhe são caros. No mundo espiritual, nós vamos encontrar os nossos amigos, nós vamos encontrar nossos pais, nós vamos encontrar coisas maravilhosas, né? Na verdade, nós vamos entender que todos nós somos irmãos e o Pai é Deus. Mas os pais que estão aqui na Terra são orgânicos, então eles forneceram material.
Então, esses pais são orgânicos, todos que estamos aqui na Terra, que são pais. Quer neste mundo, quer em outros, nós vamos encontrá-los. Mas como é pesada e grosseira a matéria que compõe um corpo, tem dificuldade em conservar as impressões que o espírito recebeu, porque a este não chegaram por intermédio dos órgãos corporais. Aí eu não me lembro muito dos sonhos, porque a matéria ela impede essa lembrança, ela dificulta. Então nós temos que evoluir. Na medida que nós vamos evoluindo mais, aí nós podemos impressionar mais no mundo espiritual que estamos estudando, e quando voltarmos para o corpo lembrarmos. Isso é possível. Então, quanto mais nós somos agarrados às coisas materiais, mais difícil é de lembrar os sonhos e de interpretá-los. Porque nós estamos sempre trabalhando. Quando vamos dormir, isso é hora do recreio. Nós vamos estudar, nós vamos sair da prisão, não é? É, porque a escola, os alunos gostam, nós gostamos da escola, né? Mas quando toca o recreio, é uma maravilha. Então, imagine quem está preso aqui, na prisão física mesmo, e chega a hora de tomar o banho de sol, 2 horinhas, né? E, com certeza é bom para eles. É uma maravilha. Eles têm que tomar. Mas imagine se você liberta eles da prisão. É a felicidade. Assim é para nós quando desencarnamos. Mas o sono é para o corpo e nós continuamos sempre ativos. Então, nós não vamos parar de estudar. Aí tem pessoas que lembram o que aconteceu, o que vai acontecer ainda, ele pode saber. Depende de onde ele foi, o interesse dele de querer saber mais, estudar mais, pesquisar mais. Dos mentores que estão com ele, amigos, famílias, já de muitos milênios. Ó, vamos aqui visitar tal planeta, e lá é tratado de um assunto que vai acontecer e quando menos espera, ele volta para o corpo, lembra que é aquilo que vai acontecer e lá na frente aconteceu. Ele diz, caraca, eu vi tudo isso. Isso é uma coisa, inclusive, que acontece muito comigo, tá? Essa semana mesmo aconteceu com meu filho. E eu brincava, eu via no espelho o dedinho dele sangrando, o dedo sangrando, onde estava a unha sangrando. E eu parecia que eu brincava assim com sangue e saía espalhando o sangue, sabe? Eu vou mostrar aqui. E eu saía no vidro, assim, tinha um vidro que eu via, que eu não entendi quando eu voltei para o corpo, mas eu vi perfeitamente eu brincando. Eu achava que eu brincava com sangue e começava a espalhar, e daqui a pouco o sangue espalhava numa tela grande, como se fosse um quadrado, era mais para retângulo que quadrado, mais alto. E isso aí borrando no vidro. E eu só vim entender que o meu filho, que aconteceu um acidente com o meu filho, aconteceu agora. Ele tá ali na cama, ele tá assistindo esse evangelho, ele tá não ouvindo, tá, Henri? É, Henri? Bom, ele está com um curativo no dedo, e esse curativo foi devido ao acidente. Uma agulha costurando na escola, aprendendo a fazer essas coisas que na escola aqui ensina. A agulha entrou no seu dedo, né? Tá pedindo o quê? É, Não tem mais foto. é. Eu não posso mostrar. Mostra aqui o seu dedo por aqui. Mostra aqui na câmera. E entrou esse dedo, a agulha entrou. E eu vi no mundo espiritual, isso aconteceu. E quando eu acordei, eu sempre digo para ele, ó, cuidado, vá para a escola, vá com Deus. Ele foi para a escola. Quando eu voltei de meio-dia para almoçar, ele estava na escola e a mãe dele me liga e diz, olha, aconteceu um acidente com o Rio. Ele costurando de que tá, eu me lembrei de tudo, 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 tudo. Eu não sabia o que era aquele espelho, sabe? Eu tô falando para você que aconteceu antes de ontem, tá? Foi antes de ontem ou foi ontem, Rio? Foi antes de Foi ontem. quinta. Foi quinta. Foi, foi quinta? Não, foi quarta. Não, foi quinta, porque é quinta que tem Ah, costura. é quinta. Foi quinta-feira agora. Mas sexta-feira? Estamos sexta. Hoje é quanto do mês? Sábado, do 17. Hoje é 17, foi ontem 16.
Então, eu vi, como eu estou falando aqui com vocês, eu vi, aí eu só entendi porque eu fui socorrer o menino, eu vi a Sandra passar antes, então eu vi que a Sandra viu, inclusive a Sandra também teve essa visão nesse mesmo dia, ela veio me dizer depois, e eu, quando eu fui para a clínica, aí foi que eu vi, que eu entendi o sonho, porque ela me mostrava o raio-x que ela tinha feito. Eu, inclusive, tem um raio-x aqui. Vou fazer questão de mostrar para vocês, porque não é conversa, é verdadeiro mesmo. Eu tive essa visão e aconteceu, e já aconteceu muitas outras comigo, sabe? Eu estou falando isso porque é o assunto, mas não é para aparecer de maneira alguma. Não tem nem texto aqui está aparecendo para ninguém. Pronto. Eu vou mostrar aqui para vocês. Se quiser, eu Essa tenho é, um raio-x. essa é a foto do raio-x, tá? Vou mostrar aqui, ó. Deixa eu botar aqui assim, que fica melhor. Quer que eu mostre? Ó aqui, ó. Tá vendo? Essa é a unha. Aqui tá uma agulha, parece um V, né? Ela entrou e quebrou, eu acho, na puxada que ele deu, e foi na ponta da agulha, da unha. Entrou mesmo no meio da unhazinha assim, nossa. Entrou aqui no meio, pegou no osso e quebrou e ficou assim. E Aí, saiu do outro lado. quando eu vi esse raio-x, quando ela não me mostra o raio-x, aí eu entendi toda a visão que eu tive, mas eu já sabia que, que tinha. Eu já lembrei desse sonho. Aí, quando eu estava indo buscar ele, eu sabia do problema que seria com agulha. Eu entendi perfeito quando ela falou, ó, foi uma agulha. Mas quer, Oi? mas quer dizer que a senhora também viu? Oi, Sandra viu, olha, isso aqui é a agulha que quebrou no osso, ó. E ele puxou, né? Ele puxou, inclusive a máquina bateu no lado direito aqui, do esquerdo dele, que ele ainda está com isso inchado. Está aqui agora comigo. Aí, isso foi um sonho e é uma visão. Eu tenho essas visões. Eu tive visões do coronavírus, tive visões de quando antes, de presidência, muitas coisas já me aconteceram. De guerra As Torres também. Gêmeas, da guerra que aconteceu aqui. Olha, muitas visões eu tenho. Então eu E vejo tudo que hoje falar que pra gente sempre acontece. mas não é porque não é que sempre acontece, é que os espíritos me mostram, eu consigo ver isso antes de chegar. Ou seja, eu estou estudando, meu interesse é estudar a minha vida. Então, eu vou para o mundo espiritual, faço minha oração e fico mais fácil de trazer essa lembrança para o corpo. Então, como está no nosso estudo aqui? Por que é que a gente não se lembra sempre? Porque a matéria interfere. Porque essa situação da visão, ela não é orgânica. O que nós fazemos aqui no dia a dia aí, dá para lembrar, né? Você dá para lembrar o que você fez sábado. De repente você foi à praia ou não foi. Aí você se lembra, eu fui com tal roupa. Não, aí eu fiz assim, fui assado, fui de ônibus, eu fui de carro. Você pode lembrar, porque isso é um trabalho na matéria. Você está aqui. Agora, quando se trata do mundo espiritual, e não é um trabalho com a matéria está repousando. Então você vai fazer outros estudos e pode se lembrar ou não. E essas visões eu já tive, muito mais outras, como por exemplo das Torres Gêmeas. Eu as vi cair, não sabia o que era isso. No dia que aconteceu lá, eu estava dando aula na Interdata, em Piedade. Quando eu vi, eu digo, então o que é? Que eu saía correndo, que essas torres iam cair em cima das minhas costas. Resumindo, eu não acreditava naquilo. Quando eu vi que o avião se chocou, passando na televisão, aí eita, as torres vão cair. E eu fiquei, né, sem dizer nada para ninguém, fiquei na minha, né, porque eu não vou dizer, senão as pessoas vão achar que eu estou doido. Eu não me incomodava com isso, não. Aí eu não disse nada, fiquei na minha. Mas eu já vi muitas coisas, muitas, 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 de pessoas que vão desencarnar e pum, desencarnam. De pessoas que estão desencarnando aqui do lado, na minha casa, e eu voltar para o corpo, lá vinha minha mãe. Olha, Valtécio, eu digo, já sei, foi fulano que desencarnou. Ela disse, como é que você sabe? Eu digo, acabei de vê-lo. Eu segurava ele saiu do corpo. Minha gente, estou falando isso a vocês. Isso é muito natural acontecer comigo. Aí aconteceu com meu filho.
E parecia que eu brincava com sangue. Era na época que eu vi o sangue dele de onde estava e vi depois o raio-x, sabe? E eu levava numa certa descontração, que era para não deixar ele com pavor, né? Porque sabe como é que é a criança, 14 anos. Ainda está terminando de desenvolver essa parte orgânica toda, para não ficar muita impressão. E, e a médica, ela tremia assim para fazer as coisas, mas uma ótima profissional, mas fez com competência. E isso é possível? É. Agora, como ele diz, a interferência da matéria pode dificultar você saber o que está acontecendo com o que você viu, tá? Então, vou ler a questão aqui, que eu não sei se eu li a 404, eu acho que não. Não, não li. Foi a primeira, né? 403, que a matéria interfere. Na 404, a questão é assim: que se deve pensar das significações atribuídas aos sonhos? Olha, é isso aí, aos sonhos. O que deve se pensar disso aí? Porque nós sabemos que muitas pessoas falam dos sonhos, não é? Inclusive falsos profetas, eu sonhei, né? E aquela coisa, né? E outras pessoas sonham e dá certo, batata. Tem gente até que sonha, joga no bicho e dá certinho. Tem outras que jogam, não dá certo. Uma primeira vez dá e outra vez não dá. No meu caso, eu vi o número e só joguei o que eu lembrei. Se eu tivesse jogado os quatro, na época eu era mais jovem, eu tinha meus 10 anos, eu acho, 7, 10 anos. Então eu joguei no jogo do bicho lá e ganhei um dinheiro. Depois joguei e não ganhei mais, porque eu também não tive mais visões. Mas me mostraram, e eu joguei e ganhei só uma vez. Aí fiquei jogando outras vezes, não ganhei nada. Deixei para lá. Aí a questão é: que se deve pensar das significações atribuídas aos sonhos? Resposta do espírito. Os sonhos não são verdadeiros como o entende os ledores de sorte. Você sabe que tem muitas pessoas que fazem interpretações de sonho, né? Sonhar com água suja é não sei o quê, sonhar com cobra é traição, sonhar com sendo picado é que vai acontecer. Bom, é uma série de coisas que muitos ledores fazem. Pois é absurdo crer-se que sonhar com tal coisa anuncia tal outra. Esse é o grande problema. As pessoas sonham. Olha, eu sonhei com lama, muita lama, muita lama. Eu estou dizendo eu mesmo, eu sonhei, todo melado de lama. A pessoa vinha me encontrar, eu dizia, não toque em mim não, que eu estou todo melado. E aí eu não entendi. E eu fiquei, saí da lama que eu estava, mas eu não estava atolado na lama, não. Eu, eu estava todo melado de lama, mas eu estava andando sobre a lama. Mas eu tocava com os pés a lama. E depois eu estava todo melado de lama. Quando eu entendi, foi que eu peguei um vírus da gripe, uma gripe terrível que eu peguei há pouco tempo, ainda estou com a voz meio assim, passei mais de 2 semanas, já fazia quase um mês tentando me recuperar. E foi difícil, então hoje eu interpreto isso melhor, que foi um momento que eu ia passar mais difícil da minha vida, mas passei. Os pulmões ficaram realmente muito irritados, né? Muito, os como é que chamamos? Nós tomamos, foi até para bombinha, porque estava sério o assunto. E as pessoas que tiveram a gripe, que eu peguei com uma delas, ela fez o teste do Covid, que não era Covid. Eu fiz o teste do Covid e também deu negativo. É uma gripe desgramada, uma gripe terrível. Mas eu tive a visão que eu ia ficar doente, não sabia, todo misturado, tudo melado de lama. Mas isso não quer dizer que é assim, que for de repente, eu sonhei também com lama, então eu vou adoecer como fulano adoecer, vou pegar uma gripe. Não, não é isso, cuidado. Tem que interpretar melhor. Eu não sabia o que era. Então ele diz, são verdadeiros no sentido de que apresentam imagens que para o espírito têm realidade, porém que frequentemente nenhuma relação guardam com o que se passa na vida corporal. Não se passa nenhuma relação. Então, se não se passa nenhuma relação, como é que passou por mim, comigo, né? Então, eu vou de novo compartilhar isso aqui para vocês na leitura, porque ele diz, deixa bem claro, são verdadeiros no sentido de que apresentam imagens que para o espírito têm realidade, para mim,
Eu sabia que ia ter algum problema, eu sabia que era alguma coisa com relação à saúde. Eu sentia isso, não sabia o que era. Peguei o vírus, tive que trabalhar e tive contato com essa pessoa. Porém, que frequentemente nenhuma relação guarda com o que se passa na vida corporal. A pessoa veio para o corpo, não se lembra absolutamente de nada. No meu caso, eu tenho essa facilidade. Graças a Deus. Isso até me ajuda. E tem hora que me deixa até. A miúde são também, como atrás dissemos, uma recordação. Tá? Uma recordação. Eu recordei. Eu consegui ver. Eu não fui dormir com problema. Vamos continuar. Por fim, pode algumas vezes ser um pressentimento do futuro, se Deus o permitir. Tá vendo? Isso tenho. Ou a visão do que no momento ocorre em outro lugar a que a alma se transporta. Já tive alguns casos assim. Não se contam por muitos os casos de pessoas que em sonho aparecem a seus parentes e amigos, não é? Nós encontramos pessoas que têm sonhos que lembram de sonhos que tiveram encontro com pessoas que já desencarnaram. Alguém da família dizendo para ele, falando até mesmo da doutrina espírita, falando que a vida continua, falando outras coisas, né? A fim de avisá-los do que a elas está acontecendo, até para prevenir. Que são essas aparições, se não as almas ou os espíritos de tais pessoas a se comunicarem com entes caros, queridos? São lógicos que são espíritos. Que são essas aparições, se não as almas ou espíritos de tais pessoas a se comunicarem com certos ou com entes queridos? Me desculpe, eu tenho que repetir isso aqui. Quando tem a certeza de que o que vistes realmente se deu, não fica apavorado, não fica provado que a imaginação nenhuma parte tomou na ocorrência, sobretudo se o que observastes não vos passava pela mente quando em vigília. Ou seja, o que aconteceu com meu filho? Eu não fui dormir, não fui pensando nisso, de maneira alguma. Eu confio em Deus. Eu sei que Deus é o pai dele, já digo para ele. A liberdade vai vir, o meu desencarne. Eu sei que é uma liberdade para mim. Buf, vai ser mesmo. E eu aguardo ela com muito carinho. No dia que chegar, estou indo, papai, mas vou mesmo de graça. Vou com muita força. Sem problema nenhum, eu vou voltar para casa. Porque eu durmo, vou para o recreio. É uma delícia. A gente volta para o corpo, tem que trabalhar. Isso não é fácil. Mas eu não reclamo. É assim que é. Então, vamos embora. Mas quando me chamar, vamos embora. Então, Deus é o meu pai. Eu digo para ele, Deus é o seu pai. Aí, tive essa visão dele, como já de outras tantas, de outras coisas aqui. Tem muita gente que sabe que eu falo. Tem casos que eu digo, olha, isso aqui vai acontecer algo que é muito sério. Do coronavírus mesmo, cheguei a ver mesmo, bem antes, bem antes. E, olha, são coisas interessantes. Aí por que que isso acontece? Está aqui no texto, como ele disse. Quando tem certeza de que o que viste realmente se deu, não fica provado que a imaginação nenhuma parte tomou na ocorrência. Não fica provado. Mas os sonhos, se nós nos preocupamos com coisas aqui materiais, quando vamos dormir, a isso pode vir a lembrança. Aí, como aconteceu na matéria, no estado de vigília, nós perdemos horas pensando, dormimos tarde, preocupados. Aí vamos para o mundo espiritual agora, o corpo está dormindo, se repousando, e nós não paramos de trabalhar, e nós vamos fazer nosso trabalho. O que acontece? Eu posso, nessa preocupação, me lembrar no mundo espiritual. Aí vai ficar mais fácil o corpo, porque eu trago do corpo essa impressão para o mundo espiritual, ou melhor, eu levo. Aí quando eu volto para o corpo, eu sonhei com alguma coisa, ouvi relacionada à minha preocupação. E não tem nada de realidade. Foi algo preocupado mesmo com o que eu estava pensando desde o dia antes de dormir, certo? Então nós temos que entender, mas essas previsões, as pessoas dizem, esses ledores, nós temos que ter cuidado, tá? Agora, se com você acontece de você ver e depois você ver o que acontece, você até vê o futuro,
Você tem essa mediunidade, essa facilidade já como espírito, porque você está se desprendendo mais da matéria. Então, a sua confiança em Deus, a sua ligação com o mundo espiritual, com os amigos, entes queridos, mentores, espíritos maravilhosos, superiores, e você tem, aí fica mais fácil quando você voltar para o corpo, você trazer essas informações. Hoje eu entendo assim. Eu achava que, poxa, mas por que que eu vejo e outras pessoas não veem? Até para dizer, eu fico com vergonha, porque eu não quero aparecer para ninguém. Eu estou falando disso porque eu estou na doutrina espírita, eu tenho que dar testemunho do que eu vejo. Já vi muitas coisas, já vi pessoas que iam desencarnar e desencarnaram. E aquilo ali eu fico, meu Deus do céu, como é que isso? Ave Maria, e acontece. Eu digo, ó, cuidado aí. 2017, me disseram, seu irmão vai desencarnar, meu irmão Valdenísio. Eu viajei daqui para o Brasil, antes do São João. Eu cheguei lá em junho de 2017. E disseram, antes de você voltar para a Suíça, seu irmão desencarna. E eu fui para lá só com esse objetivo. Não tinha outra passar São João nem nada, não. Só para dar esse apoio a ele. E quando eu cheguei lá, com 9 dias, ele desencarnou. Eu estou só resumindo. Então, eu vejo essas coisas acontecer. E é o que os espíritos estão falando desse assunto. Eu estou falando porque eu tenho um testemunho disso aqui. Provavelmente já aconteceu com você, quem sabe, né? Agradeçamos a Deus e sigamos em frente. Porque Deus, Ele quer o melhor para nós. Ele quer que entendamos-lo. Ele quer que saibamos que, ó, por exemplo, nós vemos uma parte do céu, né? Uma pequena parte do universo. A Terra está girando e a gente vai vendo, né? Ele está mostrando para a gente e começar a despertar. Porque os satélites estão lá em cima mostrando muito mais coisas para nós hoje. Quando antes era mais ignorante, era o Sol que girava em torno da Terra, né? As coisas mudaram completamente. E a ciência está mostrando para nós o universo, planetas gigantérrimos, vamos dizer assim, mundo micro, é uma perfeição, tudo funciona perfeito. Então, a nossa vida não pode parar com a morte. Deus está nos mostrando o universo. E ele não nos mostra só um pedaço. A Terra vai girando a 107 quilômetros por hora, ou melhor, 107 não, 1.700 quilômetros por hora. 107 mil é a velocidade da Terra em relação ao Sol, mas da Terra no seu próprio eixo é de 1.700 quilômetros por hora. A Terra gira em torno dela, 1.700 quilômetros por hora é a rotação dessa velocidade, no seu próprio eixo. Uma volta é um dia, né, para nós. Então, a velocidade, para dar um dia, ela viaja numa velocidade ela gira numa velocidade de 1.700 quilômetros por hora. Já para dar uma volta no Sol é 107 mil quilômetros por hora. Então, e a gente não percebe isso. Mas a Terra está girando e a gente está vendo o universo. Basta você querer, está vendo. Todo dia nós estamos, ela está girando e nós estamos vendo. Parece muita abstração, mas não é não, é a realidade, basta olhar. Então, o mundo espiritual é assim, nós temos que despertar daqui para o mundo espiritual, não é de lá para cá não, porque de lá quando a gente chega está tudo certo, está tudo normal. O problema era aqui, que nós estamos com medo da morte. Essas religiões que inventaram esse fogo que não se acaba no fogo do inferno, inventaram Satanás para fazer o medo da morte de todo mundo, aí as pessoas estão com medo de morrer. Quando não, morrer é viver. Só que morre é o corpo tem tempo certinho e não aguenta não. E não precisa envelhecer não, pode ir jovem mesmo, recém-nascido. Aí vai ter que entender como isso, com o espiritismo, não tenha dúvida. Tá? Esses sonhos, temos que estudá-los, porque quanto mais livres da matéria, quanto mais nós somos desapegados às coisas, agarramos em Deus mesmo, com força, com fé e coragem, estudando, raciocinando, mais nós vamos vendo essa relação do mundo espiritual. Aí vai sendo mostrado coisas. Foi dessa forma que, por exemplo, Nostradamus viu acontecer coisas que milênios
que ainda vai acontecer e que aconteceram. Então, é de nosso interesse querer termos sonhos melhores? Evolução, minha gente. Evolução. Relacionarmos bem com os nossos irmãos, respeitá-los, que aí nós vamos atrair bons espíritos para nós. Eles vão vir para ajudá-lo. Eles não vão vir para lhe explorar, não. Porque os espíritos bons, eles não nos exploram, eles vêm ajudar. Já os espíritos do lado do mal, eles nos exploram. Eles metem o pau, eles fazem tudo para a gente sofrer. E os espíritos do bem, não. Os espíritos que sabem que Deus existe, que existe a lei de ação e reação, eles trabalham para ajudar, não para atrapalhar a nossa vida. Aí, quando nós estamos trabalhando para ajudar a vida dos outros, nós vamos atraindo-os também para junto de nós. Fica mais fácil de nós sermos levados para determinadas regiões e começarmos a prever alguma coisa do futuro, coisas do presente, rever nosso passado, e assim a vida vai. Que Deus nos abençoe, que Deus possa nos proteger e nos guiar. Esse é o estudo dessa noite. Eu tinha colocado também a questão 405, mas fica para a próxima semana. Tá? Eu desejo a vocês, para todo mundo, muita paz, muita luz. Que Deus possa nos guiar sempre, né? Eu sei que Ele vai nos guiar sempre. E você quer ser guiado sempre, pode se agarrar com Jesus, que Ele vai nos levar para o caminho certo. Todos nós. Não tenha dúvida, meu amigo. Não tenha dúvida. Com Jesus você vai para o caminho certo. Com essa doutrina, que é a doutrina do Cristo, é de vida. Jesus não morreu, ele está vivo como Espírito. E é o que vai acontecer conosco. Nós vamos ressuscitar o nosso estado normal, espiritual. Então, Jesus, ele só está querendo que compreendamos. Compreendamo-lo, compreendendo, estudando essa doutrina que ele lá dirige, aqui conosco. Quando ele diz, uma ou mais pessoas pensarem em mim, eu estou junto. Então, imagine, você e o seu anjo de guarda, se pensar em Jesus, em Deus, em coisas boas, já está atraindo ele. É assim, tá? Então vamos fazer a oração e agradecer a Deus esse momento. Vamos orar. Deus amado Pai, misericordioso, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos proteja e nos guie. Somos seus filhos e estamos interessados mesmo em nos conhecermos perante vossas leis. Mas nos conhecermos para sofrermos menos. Isso não vai nos livrar das nossas provas e nem vai nos livrar das nossas expiações, mas vai nos ajudar muito a aliviar os nossos sofrimentos. Com certeza. Porque quem conhece sabe se dirigir, sabe se conduzir. E com Cristo é a melhor opção a fazermos. Que o Senhor possa abençoar os nossos lares, que o Senhor possa abençoar os nossos anjos de guardas, protetores, amigos, a nossa mentora irmã Angélica, a nossa querida Maria de Nazaré, que luta ajudando todos os suicidas e todo mundo, como ela apareceu muitas vezes aqui na Terra. Que o Senhor possa abençoá-la, Deus, protegê-la sempre. O teu filho, Jesus, imagino, né? Um homem tão puro, um espírito tão puro. Me desculpe chamar de homem. Um espírito tão puro, Jesus. Mas Jesus, nunca é pouco de nossa parte, pedimos a Deus que te ajude. Nós somos gratos por ti estar conosco, estar nos ajudando a sairmos da ignorância para o conhecimento, para o saber, para a libertação, para a autossalvação, tendo o Senhor sempre como modelo. Então, Deus abençoa a todos os nossos.